oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele
Há muito tempo, um rei decidiu colocar uma enorme pedra no meio do caminho e se escondeu, observando para ver quem queria ter coragem de tirar aquela pedra dali. Muitas pessoas passaram por ali, alguns comerciantes, cortesões endinheirados passavam por ali e não faziam nada, eles passavam em volta da pedra e iam embora. Muitos que passavam ali culpavam o rei e reclamavam do rei, porque o rei não deixava as estradas livres. 2 dias se passaram e passou ali um camponês com verduras que estava levando para vender na cidade. Viu aquela pedra, deixou as suas coisas e com muita dificuldade, com muita força, com muito suor, ele conseguiu empurrar a pedra, tirar ela do caminho. Quando ele foi pegar as coisas dele para continuar sua viagem, ele observou que no lugar onde estava a pedra havia uma bolsa. E ao olhar dentro daquela bolsa, tinha muitas moedas de ouro e um bilhete. O bilhete dizia que aquele era um presente para quem conseguisse tirar aquela pedra. Queridos, a verdade é que na vida nós temos muitos obstáculos, mas quando nós ultrapassamos esses obstáculos, nós percebemos ali grandes oportunidades. Uma boa noite para você. Que Deus te abençoe. E mais uma vez, sejam bem-vindos à minha casa, ao meu escritório, a mais uma live do nosso culto de oração. Deus seja louvado, que possamos mais uma vez abrir a palavra de Deus e deixar Ele nos falar. Deus quer falar com você, Deus quer falar comigo hoje, que possamos ouvir a voz de Deus. Eu quero agradecer a você que tem participado da nossa live, que tem deixado ali os seus comentários, o seu pedido de oração. Eu queria mandar um abraço para alguma dessas pessoas que têm participado com a gente. Um abraço para o Marcos e para a Lourdinhas, que estão sempre participando com a gente. Deus te abençoe. Um abraço para a Djamira. Djamira está participando lá de Pernambuco. Que Deus te abençoe, Djamira, e você, o Ítalo, que estão aí. O Claudeires, que está aqui. Que Deus abençoe vocês. Um abraço também para a Neucileia. A Neucileia, ela faz parte de um dos grupos de família que eu participo. Os Lonardellis e Vandermais. Então, Neucileia, que Deus te abençoe grandemente. Não só você, mas o pessoal do grupo lá também. A Terezinha, a Joelma, Deus abençoe vocês. Obrigado por vocês participarem. O Marcos e a Joyce, obrigado por participar. O Marcos tem uma rede de amigos para quem ele compartilha as nossas mensagens. Que Deus te abençoe e que aquelas pessoas para quem você está compartilhando possam ser abençoadas também por essa mensagem. Essa semana é uma semana especial para o Marcos. Desde já, Deus te abençoe. Um abraço também para a Michele e a sua família que tem participado da nossa live e também a Teodora, que está sempre aqui com a gente. Deus abençoe vocês. É muito bom ter vocês aqui com a gente. E como nós tivemos na semana passada, essa semana também nós teremos um momento especial das crianças. Ó, viu? Tá chegando. Então, vamos à historinha das crianças. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Olá, crianças! Como vocês estão? Assim ou assim?
Algumas coisas acontecem e nos deixam muito tristes, mas desejo que Jesus seja a alegria do seu coração. Você ora todos os dias? Ora de manhã quando acorda? Você ora antes de almoçar? Ora também à noite? Na Bíblia encontramos uma história muito especial, a história do jovem Daniel. Daniel era um amigo de Deus. Daniel andava com Jesus. Todos os dias, Daniel orava 3 vezes ao dia. Mas algo muito terrível aconteceu. Homens maus foram até o rei Dario e pediram que ele assinasse um decreto. Neste decreto estava escrito que ninguém poderia adorar a Deus durante 30 dias. Vocês acham que Daniel deixou de orar? Acham que Daniel deixou de adorar o seu Deus? Não, Daniel era fiel e ele continuou fazendo as suas orações e adorando a Deus de todo o coração. Os homens maus não ficaram satisfeitos, foram até o rei e pediram que o decreto fosse cumprido. Os homens pediram que os soldados pegassem Daniel em sua casa e jogassem na cova dos leões. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, ele continuou orando a Deus e pedindo a presença dele. Mas Deus enviou um anjo poderoso e muito forte para proteger Daniel. Sabe, crianças, Deus nos convida a sermos seus amigos. Deus nos convida a orarmos a Ele em todos os momentos, a contar as nossas tristezas, contar também as nossas alegrias. E você, tem sido um amigo fiel de Deus? Tem orado a Ele todos os dias e em todos os momentos? Na Bíblia, nós encontramos uma passagem muito especial. Essa passagem fala ao nosso coração. Salmo 143, 1. Ó Senhor Deus, ouve a minha oração, escuta o meu pedido, responde-me, pois és fiel e bom. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos falar sempre contigo. Queremos que o Senhor nos ensine a orar, porque Tu és o nosso amigo. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui de juntos poder escutar a voz do Senhor, a voz do Senhor. Amém. Daniel, um homem de oração. Amém? Deus seja louvado. Querido, chegou o momento de orarmos. Eu não sei se você já colocou aí o seu pedido de oração, mas você pode fazê-lo agora, ou fazer depois, ou durante a mensagem. Você pode colocar aí o seu pedido de oração, porque eu estarei orando por você. Estarei orando pelo seu pedido, mas eu peço que você ore também. Não só pelo seu pedido, mas ore também pelo pedido dos amigos que têm colocado aí os seus pedidos de oração, que você possa interceder, que Deus possa te usar na hora da intercessão, que você possa ter um relacionamento com Deus nesse momento. A gente vai ver um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas eu quero orar com você agora e sempre lembrando de orar por aquelas pessoas, orar para aquelas pessoas que estão na frente de batalha, as nossas autoridades, as igrejas que estão abrindo, que Deus possa guardar cada um que estão frequentando, que possamos ter momentos felizes e alegres e de um relacionamento íntimo com Deus através das igrejas que estão abrindo. E se você não se sente à vontade para ir nas igrejas que estão abrindo, continue em casa, continue orando, continue tendo seu relacionamento com Deus, e fazendo a sua parte também. Não fica só em casa assistindo live, não. Mas tem muita gente querendo ouvir a mensagem de Deus. Use o seu tempo para mandar mensagens poderosas do nosso Deus.
Mas eu quero orar com você agora. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus e bom Pai, mais uma vez estamos aqui nessa live para nos achegarmos a Ti, sabendo que Tu és um Deus poderoso, um Deus amoroso, está sempre pronto, Senhor, a nos ouvir e realizar um milagre na nossa vida. Pai querido, alguns pedidos de oração têm sido feitos, Senhor, nessas lives. Que o Senhor possa agir poderosamente, Senhor. Que o Senhor possa restaurar, Senhor, aquilo que precisa de restauração. Pai querido, toma-nos em Tuas mãos. Nos proteja, Senhor, nos conforte. Muito obrigado, Senhor, porque algumas igrejas já estão abrindo. Os nossos irmãos estão podendo voltar, Senhor, a congregar, estar na igreja. Que o Senhor possa proteger e guardar todos aqueles que estão indo para a igreja. E aqueles que não podem ir ainda, que o Senhor possa visitá-los, Senhor, lá onde eles estão. Nos dê a Tua paz, a Tua graça poderosa, ao abrir a Tua palavra, nos fale mais uma vez, que Deus, o Espírito Santo, possa nos conduzir, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Antes da mensagem, nós teremos agora a oportunidade de cantarmos junto um hino de louvor ao nosso Deus. Cantemos ao Senhor. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva a minha vida.
Eu falei aqui uma vez que, segundo a canção do Tom de Vida, que o louvor é o sorriso da alma. É muito bom louvar, é muito bom engrandecer o nome de Deus. Vamos à palavra de Deus. Amós, no capítulo 3, no verso 7, diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Queridos, um texto da Bíblia que me chama muita atenção está no livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 3. O texto diz assim: e disse Deus, haja luz e houve luz. É claro que a gente pode fazer uma mensagem poderosa sobre a autoridade da palavra de Deus. Que Deus falava e as coisas aconteciam. Mas essa parte me chama a atenção, ela é maravilhosa, mas o que eu quero frisar agora é a primeira parte. Disse Deus. Eu fico encantado com esse texto porque eu penso em inúmeras coisas, porque um Deus, ele quer me falar. Um Deus, ele é um Deus que se comunica. Esse texto, ele nos fala que Deus, na sua infinita grandeza, ele me procura, ele quer falar comigo. Um Deus, sendo Deus, tendo vários mundos, ele vem até mim e até você para nos falar. E o incrível desse Deus, que não importa se você é um miserável, um pecador, mesmo quando nós desobedecemos a Deus, ele nos procura, como fez com Adão, e nos chama pelo nome. Esse é o seu Deus, que não importa onde você foi, não importa o que você fez, ele te procura e ele quer falar com você. Ele quer comunicar salvação, ele quer comunicar graça, ele quer comunicar amor. O texto de Hebreus, no capítulo 1, no verso 1, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Deus, ele falou muitas vezes e de muitas maneiras. Esse ato de Deus falar ao homem, nós chamamos de revelação. E podemos falar pelo menos aqui dois tipos de revelação. A revelação geral e a revelação especial. A revelação geral é aquela que foi dada a todo mundo em todos os tempos. Ou seja, não tem como alguém falar na face da terra, em qualquer parte do universo, de que Deus não se revelou a ele. Porque a revelação geral é dado a todos. Por exemplo, a natureza, ela faz parte da revelação geral. Romanos capítulo 1, no verso 20, deixa isso bem claro, que a natureza faz parte da revelação de Deus. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Ou seja, através da natureza nós podemos reconhecer que há um ser superior. Você pode não dizer quem é esse ser, mas não tem como. Eu, como pastor, tenho um privilégio de conhecer vários lugares. E quando eu vou visitar algum irmão, quando eu vou para alguma das minhas igrejas, eu passo por lugares incríveis, lugares lindos. Eu tive fazendo uma visita no domingo, estava de máscara, e na visita a gente estava conversando, porque da casa dessa família, eles conseguem ver um pôr do sol magnífico. E eu sei porque é um pôr do sol que eu via no ano passado, que eu morava numa casa próxima a esse bairro. A impressão que dá é que alguém colocou um quadro e pintou de tão lindo que é. Não tem como você olhar para uma cena dessa e você não chegar à conclusão de que tem um ser superior, tem um design. Alguém planejou. Não aconteceu do nada, não é fruto de evolução, não é fruto do caos. Tem um ser superior. Você só não sabe quem ele é, mas a natureza deixa claro isso. Uma outra revelação
geral é a consciência. A consciência faz parte da revelação geral. E Romanos, mesmo livro de Romanos, agora capítulo 2, o verso 14 e 15, diz assim, ó: porque quando os gentios que não têm lei fazem por natureza as coisas da lei, eles, embora não tendo lei para si mesmos, são lei, pois mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, que acusando-os, quer defendendo-os. Quer acusando-os e quer defendendo-os. Ou seja, a consciência também é um dos meios que Deus usa para nos falar, para se revelar. Eu vou abrir o coração para vocês aqui. Eu confesso que eu fico tentando lembrar o que eu ia fazer. Eu estava pastoreando na região da Lapa, ali em São Paulo, e eu morava em frente à escola da Lapa e à igreja da Lapa. Um abraço aos queridos irmãos ali da Lapa, tenho muitos amigos, muita saudade de vocês. E estava pastoreando por ali e os quartos ficavam no piso superior, no segundo andar. Eu estava subindo as escadas e eu ia fazer alguma coisa errada. Eu não me lembro o que era. Mas no meio da escada eu ouço assim, audível: mas pastor, não faz isso. Eu parei na hora e eu comecei a discutir com Deus. Mas agora que eu não vou fazer mesmo. Eu até queria fazer, eu até ia fazer, mas agora que o senhor falou, como é que eu vou fazer? Eu comecei a descer e indo embora, reclamando com Deus, porque Deus tinha falado para mim, usando a minha consciência para falar, mas pastor, não faz isso. A consciência, ela faz parte da revelação de Deus. Deus, ele se revela também através da consciência. Ele se revela também através da história. Nós não vamos ler o texto, mas se você quiser ver depois, está em Josué, no capítulo 2, no verso 9 a 11. Mas é a história de quando o povo de Israel, eles estavam para tomar posse de Canaã, e eles iam começar por Jericó. E aí Josué, ele envia os 2 espias que encontram Raabe, e ali Raabe, ela descreve tudo que Deus havia feito para o povo de Israel. Ou seja, através da história que chegou até ela, até aquele povo, eles conheciam quem era Deus. E no finalzinho do verso 11 ela diz assim: porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Ou seja, toda aquela história que eles ouviram testemunhou sobre Deus, e agora os homens estavam morrendo de medo. E ela estava querendo fazer parte desse povo. A história revelou quem é Deus e fez com que essa mulher quisesse fazer parte desse povo, quisesse seguir esse Deus. Essa é a revelação geral. E tem a revelação especial. Revelação especial, nós temos algumas delas, não vamos falar todas, não vou abranger todos os detalhes, mas os milagres fazem parte da revelação especial. Através dos milagres você entende o poder e o amor de Deus. Outra coisa da revelação especial é que nós chamamos de teofania. Teofania é o ato de um ser celestial, incluindo a divindade, mas os anjos também participam dessa teofania. É um ato de se materializar, virem de uma forma que a gente possa ver, como por exemplo ali no livro de Gênesis, quando fala que o Senhor e 2 anjos veio ter com Abraão. Aquele Senhor era Jesus, e ele veio com os 2 anjos. Então aquela aparição dele foi uma teofania. Quando os anjos vinham dar alguma mensagem, era também como foi para Maria, como foi na história de Sansão, era uma teofania. Deus, ele se revela dessa forma também. Ele se revela também através de sonhos e visões. E qual a diferença entre sonhos e visões? O sonho, você está dormindo. E Deus, ele te dá um sonho, ele te manda uma mensagem e você está dormindo. Visão, você está acordado. E aí você é apanhado pelo Espírito
tem algumas características. Se você quiser estudar sobre o assunto, entender melhor como que acontece isso, como que você pode conhecer um profeta verdadeiro, nós temos um estudo sobre esse assunto. Se você não tiver, põe nos comentários, eu mando o link para você entender melhor como que funciona isso, como que funciona esse assunto de visão, sonhos e visões. Mas Deus, ele se manifesta também, ele se revela através de sonhos e visões. E ele se revela também através da palavra dele, através da Bíblia. A Bíblia é uma excelente fonte de revelação, é uma excelente forma de você saber o que Deus quer para a sua vida. Pastor, o que Deus quer de mim? Está na palavra dele. Então quer dizer que está escrito ali o que Deus quer de mim? Não. Muita coisa tá, mas não tá tudo. Mas através da Bíblia, você vai conhecer a Deus. Você vai se aproximar dele. E quando isso acontecer, você vai entender o que Deus quer. Você vai poder discernir entre o certo e o errado. Deus, ele vai se aproximar de você, você vai se aproximar de Deus e milagres vão acontecer. Conheça a palavra dele, conheça essa revelação poderosa. Só que de todas as revelações, segundo o livro de Apocalipse, fala que tem um que é a testemunha fiel. Quem é a testemunha fiel de Deus? Jesus. Jesus, ele é a maior, a melhor, a mais fiel revelação de Deus o Pai. Eu estava acompanhando essa semana um pedacinho de um sermão de um amigo, o pastor Jean Paiva. E o irmão dele é lá da Lapa. E o pastor Jean está falando sobre esse detalhe da revelação de Jesus ser a melhor revelação de Deus. E ele falou assim, você quer ver como que Deus ele trata os pecadores? É só você ver como que Jesus tratava os pecadores. Você quer ver como que Deus ele trata, ele lida com os homens? É só ver como que Jesus lidava com os homens. Você quer ver como que Deus ele tratava com as mulheres? É só ver como que Jesus tratava com as mulheres. Você quer ver como que Deus ele tratava com as crianças? É só ver como que Jesus tratava com as crianças. Então, Jesus ele é a maior, ele é a melhor revelação do nosso Deus. Jesus ele veio para revelar o Pai. E isso é grandioso, isso é maravilhoso. Hebreus no capítulo 11, no capítulo 1, no verso 1 e 2, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo que também fez o universo. Tá vendo? Deus, o Filho, é a maior revelação de Deus o Pai. Você quer conhecer Deus o Pai? Se relacione com Deus o Filho. Isso é maravilhoso. Ele veio para muitas coisas, mas uma delas é revelar o amor do nosso Deus, o Pai. Deus ele tem muitas maneiras de nos falar. Isso é maravilhoso, porque Deus ele usa essas várias maneiras e atinge um número muito grande de pessoas. Mas, queridos, quantas maneiras você tem de falar com Deus? Somente uma: a oração. A oração é o único meio que você tem de falar com Deus. Então ore. Clame ao Senhor. Tenha um relacionamento íntimo com Ele. No livro de Lucas, no capítulo 11, e talvez você já me viu pregar sobre esse assunto com outra abordagem, mas Lucas capítulo 11, no verso 1, olha só o pedido dos discípulos. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos.
A grande maioria das vezes, quando eu leio esse texto, eu fico pensando, será que os discípulos não sabiam orar? É claro que eles sabiam e possivelmente eles conheciam essa oração que João Batista ensinou aos seus discípulos, porque muitos dos discípulos de Jesus, eles foram discípulos de João Batista. Mas por que eles queriam que Jesus ensinasse a eles a orar? Não tinha outras coisas para ensinar? E no outro sermão eu falo sobre essas outras coisas que poderiam ensinar. Não tinha. Por que tinha que ser orar? Só que o detalhe é que ele se impressionava com a autoridade de Jesus. Ele se impressionava com o relacionamento que Jesus tinha com o Pai. Isso impressionava eles e eles queriam ter esse relacionamento também. Eles queriam ter essa intimidade. Eles queriam ter esse poder que Jesus tinha quando ele orava. Jesus passava muito tempo orando. Na semana passada, na live da semana passada, o título era Jesus conhece e supre as nossas necessidades. E eu falei do detalhe que Jesus ele queria um tempo para orar, para falar com Deus. E ele tomava tempo. Ele ficava horas e horas conversando com Deus o Pai. Você já passou tempo com Deus orando? Eu lembro que eu era ancião de igreja lá em Cidade da Alegria, em Resende, no Rio de Janeiro, quando começou aquele madrugada de oração. E a gente tinha uma campanha de 40 dias orando. E aí eu tinha um caderninho e eu anotava o nome das pessoas por quem eu ia orar. E o programa era mais ou menos 1 hora de programa. Você vinha, você lia ali uma apostila e depois você ia orar. 1 hora de programa. E eu fazia isso antes de ir para o trabalho. E aí eu comecei a orar. E o negócio que tinha que durar 1 hora durou 5 minutos. E eu pensei, não tem mais o que falar. Eu fui trabalhar. No dia seguinte também, e no outro dia também. E daqui a pouco os dias foram vindo, e aquilo que era 5 minutos, daqui a pouco era 10, daqui a pouco era 20, daqui a pouco era 30 minutos, daqui a pouco eu decidi não ler mais a apostila. Eu ia direto para a oração, que a gente lia uma apostila, uma reflexão e depois a gente orava. Eu excluí essa parte porque eu não estava tendo mais tempo para ler. O tempo foi dedicado todo para oração, eu estava orando por 5 pessoas. E eu ficava durante 1 hora orando por essas 5 pessoas e eu queria orar mais. Eu comecei a chegar nessas pessoas e perguntar, você tem algum pedido de oração? Eu estou orando por você. Você tem algum pedido de oração? E eu ficava orando. E eu passava ali um bom tempo orando e eu queria mais. Eu queria mais. Quanto mais tempo eu passava ali orando, mais tempo eu queria ficar. O relacionamento que eu estava tendo com Deus, ele estava sendo estreitado, estava sendo muito bom. A oração faz isso. Ela reduz a distância. Ela reduz a distância. Você fica mais próximo. Você fica mais próximo. Por que orar? Quando orar? Você tem que orar todo o tempo. Todo o tempo. Todo tempo você tem que orar. Eu vou fazer uma pergunta e geralmente eu faço pergunta que eu não gosto da resposta. E possivelmente as minhas ovelhas já me ouviu fazendo essa pergunta. Pergunta é, quantas vezes Daniel orava? Porque a pergunta que eu fiz, quando orar? Aí, quanto orar? Por quanto tempo orar? Quando eu pergunto quando orar, a resposta é todo o tempo. Orar sem cessar, sem parar. Tá, mas quantas vezes Daniel orava? Lembra que eu faço pergunta que eu não gosto da resposta. Você vai escrever aí ou eu vou tentar ler a sua mente? Se você respondeu 3,
é a resposta que eu não queria. Porque nós não sabemos quantas vezes Daniel orava. Nós sabemos que por 3 ocasiões por dia, por 3 vezes ao dia, ele orava num local específico. Por 3 vezes ao dia, ele orava em um local específico. Mas com certeza, quando ele estava nos seus afazeres, surgia alguma questão, o que você acha que um homem temente a Deus, um homem de oração temente a Deus ia fazer? E orar. Então já deu 4. E se tivesse outro problema, 5, 6, 7. No capítulo 2 de Daniel, quando o rei ele manda matar todos os sábios, e Daniel ele vai lá falar com o rei e pede um tempo, quando ele volta para casa, o que ele fala para os meninos? Meninos, olha, orem. Orem porque o que o rei está pedindo é muito difícil. Então orem comigo. Ele orava várias vezes. Ele não orava só 3 vezes. Ele orava muitas vezes. Uma vez eu ouvi o pastor Rafael Rossi contar uma história em um dos seus sermões. E ele está falando sobre esse detalhe da oração de Daniel. E ele chegou à conclusão de que ele orava mais do que Daniel. Daniel orava 3 vezes, ele começou a contar quantas vezes ele orava, chegou a quase 10. E aí ele ficou pensando, mas tem algum problema, porque se Daniel orava 3 vezes, eu oro mais 10 vezes, por que Daniel tinha mais poder do que eu? E aí ele começou a observar e analisar a sua oração. A oração dele, tudo bem, ele podia orar 10 vezes por dia, mas ele começou a ver o tempo que ele orava e não dava muito tempo. Talvez desse 15 minutos no total do dia inteiro orando. Só que Daniel, ele usava um tempo de qualidade com Deus. Ele usava o seu momento de oração para se aproximar de Deus, para estreitar a amizade com Deus. A Bíblia conta a história de alguns homens de oração. Alguns homens que oravam e clamavam e milagres aconteciam. Tem a história de Moisés, que quando tinha que resolver um problema e ele não sabia, uma das vezes, me fugiu o texto aqui, mas depois, na hora da edição, eu vou botar o texto aqui para vocês. Mas o fato é que os homens, era Páscoa, e eles queriam participar da Páscoa, mas tinham pegado em um cadáver, então eles estavam, pela lei, eles estavam sendo considerados imundos, então não poderiam participar, mas eles queriam participar da Páscoa. E aí chegaram para Moisés e falaram. Moisés, ele não resolveu nada. Sabe o que Moisés falou? Vou consultar o Senhor. Vou falar com Deus. E aí ele foi falar com Deus e ele obteve a resposta e os homens poderiam sim participar da ceia, participar da Páscoa. Ele buscava a orientação de Deus. Ele queria saber o que Deus iria falar com ele. Tem um outro modelo de oração que nós temos chamado de oração intercessora. É quando você ora por alguém. E se tem algum comentário aí, pedido de oração, como sempre tem, ore você também. Interceda. Ore pelos outros. Quando você ora pelos outros, milagres acontecem na sua vida e no seu relacionamento com essa pessoa. A oração, ela estreita o seu relacionamento com Deus e o seu relacionamento com os outros. Ore, clame. Nessa oração intercessora nós temos a história de Abraão. E eu falei aqui em algum momento quando eu preguei sobre Hebreus 11. O título era Da Fraqueza Tiraram Força. Se você não encontrar aqui no Face, está lá no canal no YouTube. Você pode ver lá. Os links vai estar do YouTube, vai estar aqui na descrição. E aí eu falei de que pela fé Abraão mentiu. E a sua mentira trouxe consequências. E a consequência foi que a maldição, as mulheres ficaram estéreis. E o que Abraão fez? Abraão, quando saiu dali daquele reino, em Gênesis, no capítulo 20, verso 17 e 19, Abraão orou
e Deus curou. Deus abençoou, Deus curou. Isaac também orou por sua esposa Rebeca e Deus curou ela. Na história de Jó, os amigos de Jó que falaram um monte de besteira, o que Deus orientou? Vocês vão lá para que o meu servo Jó ore por vocês. A oração deles eu aceito. A oração dele eu aceito. Para que ele interceda por vocês. A oração, ela estreita o relacionamento. A oração, ela estreita o relacionamento de amigo. A oração, ela restaura o relacionamento de uma amizade, o relacionamento profissional, mas o relacionamento também entre marido e mulher. Queridos, você que é casado, ore por sua esposa. Minha irmã, ore por seu marido. E orem juntos. Uma vez eu estava lendo numa lição dos jovens de 97, numa segunda-feira. Eu esqueci o título geral da lição, mas era a história, falava sobre oração e contou a história de uma mulher que ela não tinha um bom relacionamento com a sogra dela. Ela não gostava da sogra dela, o nome da sogra dela era Emma. E ela não gostava de Emma de jeito nenhum, ela não gostava. E ela, gente, o que eu vou fazer? Eu sou cristã e agora eu não gosto da minha sogra, a gente não tem um bom relacionamento. Toda vez que a gente está junto, a gente briga. E ela decidiu fazer o seguinte, eu vou orar por Emma. E ela começou a orar por Emma. Começou a orar e interceder, pediu que Deus abençoasse a vida dela, abençoasse o casamento dela com o sogro dela, desse vitórias para ela. E começou a orar por Emma e o tempo foi passando e todo dia, toda a oração que ela fosse fazer, ela orava por Emma. Um dia ela ficou impressionada porque ela viu Emma entrando no encontro de família e ela olhou para Emma e viu, nossa, Emma tá bonita hoje com esse vestido. E ela falou assim, nossa Emma, você tá muito bonita com esse vestido hoje. E ela ficou surpresa com ela porque ela nunca havia elogiado sua sogra. Mas agora ela estava elogiando. E ela começou a perceber, nossa. E ela começou a orar, continuar orando por Emma e se impressionar porque o coração dela estava mudando. O sentimento dela estava mudando pela sogra que ela não gostava. E se você tem um relacionamento ruim com a sua sogra, você sabe o que essa mulher passava. Eu não sei o que é isso porque a minha sogra vale ouro. É uma sogra muito querida. Amo muito ela, que Deus a tem em bom lugar. Não, brincadeira, sogra. Minha sogra tá muito bem lá em Resende, bem longe. Não, bem. Quando minha sogra quiser vir aqui em casa, ela vem. Graças a Deus eu tenho um bom relacionamento com a minha sogra. Eu sou muito feliz porque a minha esposa tem um bom relacionamento com a melhor sogra do mundo, que é a minha mãe. Mas aqueles que têm um relacionamento ruim sabem que às vezes é um relacionamento de ódio. E essa mulher, ela tinha esse relacionamento com a sua sogra, um relacionamento de ódio, mas ela começou a orar por Emma e o seu sentimento foi mudando. Querido, a oração ela muda os sentimentos. Vocês estão entendendo? Marido, ore por sua esposa, que o seu sentimento por ela só vai aumentar. Só vai melhorar, vai ser restaurado o que for preciso restaurar. Deus ele pode fazer milagres na sua vida através da oração. Deixa eu falar uma coisa para você. A oração não serve para mudar a Deus. Você orou, então Deus vai mudar e agora ele vai te abençoar. Não, a oração não é para mudar o coração de Deus. Não é para mudar a intenção de Deus. Porque a intenção de Deus sempre é do melhor para mim e para você. Jeremias 29:11 deixa isso claro. O pensamento que Deus tem a nosso respeito é de paz, é de bênção. A oração não é para mudar Deus, mas é para mudar você. A oração serve para mudar você. Para quando Deus ele falar não, você entender que aquilo é o melhor para você. Eu fico revoltado às vezes quando alguém atribui
ao milagre, à oração. No sentido de que vamos orar pelo Paulinho, vamos botar um nome aqui, o Paulinho, vamos inventar uma história. Paulinho tem 7 anos, está com câncer, fez um vídeo pedindo que as pessoas intercedam por ele, porque ele está com câncer terminal e pode morrer a qualquer momento. E aí todo mundo ora pelo Paulinho. Muita gente pede oração nas igrejas, nos grupos da família, nos colegas de escola, todo mundo orando pelo Paulinho. A impressão que dá, às vezes, conversando com algumas pessoas, é que Deus está lá no céu esperando. Tem 3.550.000. Quando chegar a 4 milhões, eu curo o Paulinho. Chegou a 4 milhões, eu curo ele. E aí chegou a 3.999.000 e o Paulinho morreu. Não chegou a 4. E aí vamos imaginar nessa história que você se prepara e você vai para o céu quando Jesus voltar com poder e grande glória. E lá no céu você chega a conversar com Deus e fala assim: Senhor, que bom, aqui é maravilhoso, muito obrigado pelo sacrifício na cruz, mas me explica uma coisa, por que não curou o Paulinho? Quantidade de gente que estava orando pelo Paulinho, por que você não curou ele? Eu fico imaginando nessa história, Deus te abraçando e te mostrando alguém dando cambalhota. Você tá vendo? Olha lá, cambalhota bonita, olha. De novo, viu a cambalhota? Correndo feliz? Tô vendo sim, o que tem? Aquele lá é o Paulinho. Aquele lá é o Paulinho. Paulinho! É o Paulinho. Mas eu não queria te mostrar o Paulinho, não. Tá vendo lá? Aquela moça ali? Vou te falar um caso só. Aquela ali é a Beatriz. A Beatriz, ela teve uma perda muito grande na vida dela. Ela sofreu muito. E ela chegou à situação dela me abandonar e não acreditar mais em mim. Foi viver a vida longe de mim, uma vida desregrada, uma vida promíscua, sofrendo, fazendo os outros sofrer. Um dia alguém compartilhou no Facebook um pedido de oração de um menino com câncer, o Paulinho. E a Beatriz, ela se sensibilizou com a história do Paulinho e começou a orar. Ela começou a clamar. Ela começou a clamar para que eu curasse o Paulinho. E cada vez que ela orava, ela se aproximava mais de mim. Cada vez que ela orava, ela se aproximava mais de mim. Cada vez que ela orava, ela se aproximava mais de mim. Ela estava tão perto de mim que ela conseguia sentir a minha voz. Ela conseguia sentir o meu querer. Ela conseguia sentir a vibração do que eu falava com ela. O Paulinho morreu, mas ela continuou perto de mim. E hoje ela está aqui. A oração dela não mudou o meu coração, mas mudou o coração dela. E hoje ela está aqui. Querido, ore ao Senhor, para que você fique tão pertinho dele, a ponto de você sentir a vibração da voz dele falando com você. Ele quer falar com você. Ele não faz nada sem antes revelar. E ele quer te salvar. Ele quer falar com você no momento de dor, no momento de angústia, no momento que você não acha que as coisas não vão ser resolvidas, que as pedras no meio do caminho você não consegue tirá-las e ultrapassá-las. Mas o Senhor tem milagres para fazer na tua vida. Ele quer te curar, Ele quer te salvar, Ele quer restaurar a sua vida, o seu casamento. Mas você pode dizer, mas pastor, eu não amo mais o meu esposo, eu não amo mais a minha esposa. Sim, o inimigo faz isso.
mas Ele pode restaurar. Se você simplesmente abrir o coração, deixar Ele agir, milagres vão acontecer. Querido, que Deus possa realizar um milagre na sua vida. Que Deus possa ouvir a tua oração e chegar bem pertinho de você, a tal ponto de você sentir o poder dele na sua vida. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você agora. Feche seus olhos. Querido Deus e bom Pai, muito obrigado, Senhor, por esse recurso maravilhoso que é a oração. Que eu posso abrir, Senhor, meu coração a qualquer momento e falar a Ti, sabendo que o Senhor me ouve. Não importa, Senhor, quem eu sou, não importa as escolhas erradas que eu fizer, o Senhor está aí, Senhor, disponível para mim, porque o Senhor me ama. Pai querido, perdoe as minhas faltas, as minhas falhas. Que Deus, o Espírito Santo, Senhor, venha fazer morada em mim. Pai querido, venha visitar cada pessoa que está assistindo essa live, realizando um milagre na vida delas. O Senhor conhece o desejo do coração delas. Realize o milagre, mas o maior milagre, Senhor, que nós queremos é a salvação em Cristo Jesus, porque nós a aceitamos e nós te amamos e queremos pedir que o Senhor volte logo para nos buscar, em nome por amor de Cristo Jesus. Amém. Queridos, uma boa noite e até a próxima live.